família. Tudo Bom bem? dia, doutora. Bom Muito dia. obrigada por ter recebido a gente aqui. Gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora. Claro. A senhora poderia me descrever como é que fica uma criança depois de um trauma, dela ser abusada? Nesse sentido? Sim, depende muito. Depende muito da criança, do adolescente. Muitas vezes as crianças, elas ficam com medos, elas choram bastante, elas podem vir a desenvolver algumas dificuldades na escola também, tirar algumas notas baixas, sabe? Então, tem alguns pais que acham que não é necessário, depois que a criança passou por esse trauma, levar ela a um psicólogo. Você poderia explicar pra gente a necessidade de levar a criança até um psicólogo? Sim. Qual a função do psicólogo nesse Sim, sentido? sim. O psicólogo, ele vai ajudar, na verdade ele ajuda quem vier a ele, seja criança, adolescente ou adulto. Uhum. E na realidade assim, o que é a terapia? Que é o que nós fazemos. Na verdade é um espaço de escuta, pra gente ouvir o que a gente traz de ruim, de bom. A gente pode falar sobre coisas que nos deixam felizes, coisas que nos deixam tristes, coisas que nos deixam com raiva, e tudo isso a gente pode conversar a respeito, sabe? E na realidade o que nós podemos ajudar com relação ao abuso especificamente? A gente vai conversar, se a criança quiser conversar sobre abuso, a gente vai conversar sobre isso. Às vezes tem outras coisas também que estão acontecendo na família, ou às vezes na escola, como eu te falei, às vezes pode aparecer na escola, pode aparecer na família. Eu já vi alguns casos em que a família às vezes não acredita que aconteceu o abuso. Às vezes o psicólogo pode ajudar nessa questão de poder ajudar a criança, de onde procurar, o que procurar para ajudar, tudo isso, tá? Entendi. A senhora poderia explicar pra gente também algum método, um método específico que os psicólogos fazem? Com relação ao quê? A criança que sofreu abuso sexual. Ah, posso explicar algumas atividades que a gente faz aqui na terapia. Sim. Tá bom? Isso, veja, mas tudo isso que eu tô explicando pra vocês é muito específico de caso pra caso, de criança sim. pra criança. Cada Tá? caso é seu. Mas assim, tem uma atividade muito legal que a gente pode fazer com crianças, que é a gente usar, sabe massinha de modelar? Então, a gente pode usar massinha de modelar, a gente pode pedir pra criança montar ali a pessoa que fez aquilo com ela. Quando a pessoa está montada, a gente pode pedir para que ela fale para aquela pessoa o que ela queria dizer, porque muitas vezes não consegue dizer para a pessoa, né? É muito difícil. Sim. Às vezes falar o que queria, ou às vezes assim, se a criança ou adolescente sente raiva daquela pessoa, ela pode destruir aquele boneco, ela pode jogar no lixo, enfim, é uma maneira de poder lidar com o que aconteceu. Tá? Essa é uma das formas. Mas assim, isso tem muito específico, tá? Tem outro livro que eu uso bastante também, que é bem legal, que se chama O Segredo da Tartanina. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um livro bem legal de uma tartaruguinha que passou por uma situação de abuso, e aí dentro desse livro ela fala que é uma coisa muito importante a gente contar com a confiança de alguém para contar sobre o que aconteceu. A gente tem que achar alguém de confiança Isso. e contar e conversar com essa pessoa. Isso mesmo, assim, às vezes pode ser a professora, às vezes pode ser a tia, a avó, o pai ou a mãe, mas o importante é não guardar aquilo pra você, pedir ajuda. Sim. E nesse ponto os psicólogos ajudam bastante. A criança conseguir falar, mesmo com medo, Sim, demonstrar. isso. Lembra que eu te falei que a gente é um espaço de escuta? Então, exatamente isso. Aqui na terapia, a gente pode, dependendo da situação, a criança pode se sentir muito bem. E aí ela pode querer vir a falar isso pra nós. Porque é uma das coisas que eu te falei, que a gente fala sobre coisas que deixam a gente mal. Então ela pode querer colocar aquilo pra fora. Entendi. Uma coisa que a gente fala bastante, o Eike sabe, é que dentro da terapia a gente vai fazer com que o abuso sexual se torne uma cicatriz. Você já teve uma cicatriz? Já. Já? Ela dói? A cicatriz dói. Dói ou não? A cicatriz Dói tá curada. só no início. Só no início. Isso, no início ela dói, não dói? Depois ela dói? Depois não. Depois não. Mas ela deixou de existir? Não. Não. É exatamente isso que a gente tenta fazer. O abuso, ele depois, com o tempo na terapia, ele vai virar uma cicatriz. Que no começo dói muito.
muito, mas depois ela vai se curando. Depois a pessoa vai conseguir conviver com isso. Isso mesmo, a gente não vai fazer com que ela esqueça do que aconteceu, mas com que ela lembre e muitas vezes consiga lidar com isso. Sim. Tá? Deixar aquilo no passado, sem interromper o futuro. Isso mesmo, exatamente. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente e muito obrigado por deixar eu vir aqui fazer essa entrevista com você. Imagina. Obrigada. Obrigada a vocês.